Hoje nós temos um assunto do qual eu gosto muito, lei da gravitação universal. Essa lei, pessoal, foi enunciada pelo nosso amigo Newton. E ele nos diz o seguinte: sempre que dois objetos tiverem massa, esses dois objetos vão se atrair mutuamente. Então aqui eu coloquei um objeto de massa emão e outro objeto de massa eminho, e eles se atraem. O emão puxa o eminho puxa o emão. Essa força de atração entre eles é o que eu chamo de força gravitacional. Beleza? Pessoal, importante, essa força gravitacional que puxa o emão e essa força gravitacional que puxa o eminho, elas têm o mesmo valor. Por quê? Porque é um par ação e reação. Emão puxa eminho, eminho puxa emão. E você sabe que sempre que nós tivermos um par ação e reação, as intensidades das forças serão iguais. Tudo bem isso? Beleza. E como é que eu calculo o valor dessa força atrativa, dessa força gravitacional? Está aqui a equaçãozinha que o Newton nos deu. Força gravitacional é G emão eminho sobre D quadrado. Vamos com muita calma. Emão e eminho, nós já vimos, são as massas dos dois objetos que estão se atraindo. Quem é o D? D é a distância entre eles, tá, pessoal? Só que aqui tem um detalhe. Em gravitação, é comum nós lidarmos com objetos muito grandes, objetos cujo tamanho é importante. Dito isso, pessoal, eu vou medir essa distância de onde até aonde? Eu vou medir sempre essa distância do centro de um objeto até o centro do outro, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, calcular a força gravitacional entre a Terra e a Lua, a distância que eu vou colocar na equação é a distância do centro da Terra até o centro da Lua. Tudo bem isso? É importante. E, finalmente, quem é esse G? Esse G, pessoal, é a chamada constante da gravitação universal. É um número que está aqui, ó. Ele vale aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11. Felipe, preciso saber de cor? Não precisa. A questão é obrigada a te fornecer esse valor sempre que ele for necessário. Legal? Então, não precisa decorar, coloquei aqui só por curiosidade. A questão vai te dar esse valor, você pega e substitui aqui no lugar do nosso G. Fez a continha, você consegue calcular então a força gravitacional, essa força de atração entre dois objetos. Tudo bem, meu amor? Certo? Tenho aqui um exercício que é um dos mais comuns de aparecerem nas provas. Acompanhe aqui comigo. A força gravitacional entre a Terra e um satélite é 600 newtons. Se a massa do satélite for triplicada e a distância dele à Terra duplicar, qual será a nova força gravitacional? Só um instantinho que eu vou apagar aqui para a gente poder resolver. Então tá, pessoal, coloquei aqui a equaçãozinha da força gravitacional e nós sabemos que inicialmente ela vale 600 newtons. Então vou substituir aqui, ó, a força gravitacional por 600. 600 é igual G. Vou dizer que a massa da Terra é emão. A massa do satélite é eminho. E isso tudo sobre a distância entre eles ao quadrado. Tá? Só que ele vai mudar algumas coisas. O que ele disse aqui que ele vai fazer? Ele vai triplicar a massa do satélite
e vai duplicar a distância. Como é que fica essa equação agora? Bom, pessoal, se eu triplicar a massa do satélite e dobrar a distância, o valor dessa conta não vai dar mais 600, vai dar uma nova força. Eu não sei quanto ela vale, é o que eu quero saber. Vou chamar essa nova força de x. Então vamos lá. Quem que é a nova força? Ó, Gzão é a constante da gravitação. Se é constante, pessoal, continua sendo a mesma coisa. Emão é a massa da Terra. A massa da Terra não mudou. Continua a mesma. Vamos colocar aqui o nosso emão. Eminho é a massa do satélite. Só que essa mudou, pessoal. Ele disse que vai triplicar. Então, nessa nova situação, no lugar de eminho, eu vou colocar 3 eminho. Legal? E a distância? A distância duplicou. Então, no lugar de D, eu vou colocar 2D. E presta atenção aqui, pessoal, que é agora que todo mundo erra. A distância não é ao quadrado? Agora a distância é 2D. Então, esses 2D ficarão ao quadrado, entre parênteses, tá? Todo mundo erra isso e as questões fazem várias pegadinhas envolvendo esse negócio aqui. Então, esse quadrado é do D, mas ele também é do 2. Certo, gente? Tudo bem? Então tá. O que eu vou fazer aqui? Ó, x é igual. Esse 3 que está aqui, ó, eu vou jogar lá na frente, tá bom? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vou pegar esse 3 e vou jogar lá. Ó. Então, fica 3, G, emão, eminho, sobre 2 ao quadrado, 4, vezes D ao quadrado. Tá bom? Pô, Felipe, mas como é que eu vou saber o valor do x se eu não sei o valor nem de G, nem de emão, nem de eminho, nem de D? É o seguinte agora, pessoal. Vou circular isso aqui, ó. E veja se você conhece isso. Você já viu isso em algum lugar? G, emão, eminho sobre D quadrado, nós vimos que nessa questão vale 600. Isso é justamente isso aqui, beleza? Então eu posso pegar esse bloquinho que eu destaquei e trocar por 600. Legal, né? E aí fica x é igual a 3 vezes 600 dividido por 4. Legal? Bom, faz como você preferir. Eu vou simplificar aqui, ó. 600 dividido por 4. Isso aqui é 150. Então, o meu x, pessoal, é 3 vezes 150. Então, a nova força entre a Terra e o satélite é de 450 newtons. Entendeu? Agora, presta atenção que eu tenho mais uma coisa importante para te ensinar. Nós podemos usar a lei da gravitação universal para calcular a aceleração da gravidade nas proximidades de um planeta qualquer. Como é que eu faço isso? Imagina que aqui então eu tenho um planeta e nas proximidades desse planeta eu tenho um objeto que está aqui em verde, tá? Como é que eu vou calcular a aceleração gravitacional sobre esse objeto aqui? Primeira coisa, pessoal, esse objeto ele é atraído no sentido do centro do planeta, não é isso? Pela força gravitacional.
Entretanto, pessoal, eu não comentei ainda, mas a força gravitacional tem um outro nome. Qual? Quando você resolvia lá os exercícios de bloquinhos, você sempre marcava uma força que puxava o bloquinho para baixo, a força de atração exercida pela Terra. E você chamava essa força que puxa para baixo de força peso. Força gravitacional e peso são sinônimos, certo? Então essa força aqui pode ser chamada de força gravitacional sobre o objeto ou também de peso do objeto. Então, se força gravitacional é a mesma coisa que peso, o que eu posso fazer? Eu vou trocar a força gravitacional por m vezes g, que é a formulinha da força-peso. Então, essa força gravitacional vira mg. Isso aqui é gzão, emão, eminho, sobre d ao quadrado, tá? Só para deixar claro, pessoal, nesse meu exemplo, o emão é a massa do planeta, tá? Então, o planeta emão e o eminho é a massa do objeto que está aqui. Como eu estou calculando o peso do objeto, ficou eminho vezes g. Certo? Tudo bem? Legal. O que dá para eu fazer agora? Eu tenho eminho dos dois lados. Eu vou cortar aqui, ó, eminho com eminho. E tem uma outra alteração que eu consigo fazer. Presta atenção. Que distância é essa, pessoal? Nós vimos que em gravitação a distância ela é medida do centro de um objeto ao centro do outro. Então, ó, a distância é essa aqui, ó, do centro do objeto até o centro do planeta. E essa distância, pessoal, pode ser separada em dois trechos. O primeiro trecho, pessoal, dessa distância é este aqui, ó. É esse pedacinho que vai do centro do planeta até a sua superfície. Como é que é o nome dessa distância aqui, ó, do centro até a superfície? Isso aqui nada mais é do que o raio do planeta. Então tá aqui o nosso raio, tá? E a outra parte da distância, pessoal, é essa aqui, ó. Da superfície até o objeto. A distância da superfície do planeta até o objeto é a altitude do objeto, certo? A distância dele até o chão aqui, até a superfície. É a altitude na qual ele se encontra. A altitude ou altura do objeto eu chamo de h. Então, pessoal, a distância do centro do planeta ao centro do objeto pode ser identificada como R mais H, o raio do planeta, mais a altitude do objeto. Faz sentido, não faz? Então tá. Como é que fica isso? Portanto, a aceleração gravitacional é igual Gzão, que é a constante, vezes o emão, que é a massa do planeta, sobre a distância, que eu já vi que é R mais H. Raio do planeta mais a altitude elevados ao quadrado. Então não se esqueça nunca dos parênteses, tá, coração? Tá aí. É assim que a gente calcula a aceleração da gravidade nas proximidades de um planeta qualquer. Vamos fazer um exemplo? Se a gente vai escolher algum planeta para a gente poder calcular a gravidade, é interessante que a gente escolha, claro, o planeta Terra.
Então, eu quero calcular o Gzinho, a aceleração gravitacional, na superfície da Terra ao nível do mar. Tenho aqui alguns dados. O valor do Gzão, 6,7 vezes 10 a menos 11. A massa do planeta Terra, que é 6,10 a 24 quilogramas. E o raio do nosso planeta, que é 6,4 vezes 10 a sexta metros. O que eu faço? Eu vou encaixar tudo nessa equação aqui. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Pessoal, eu quero na superfície, no chão e ao nível do mar. Se eu estou aqui na superfície do planeta, o objeto em questão não tem altitude. Tudo bem? Então, quando eu falar que é na superfície do planeta, a gente não precisa se preocupar com a altitude, tá? Especialmente se for ao nível do mar, tá bom? Visto que o raio da Terra é dado em relação ao nível do mar. Beleza, gente? Então, como é que fica essa formulinha nessas circunstâncias? Ó, Gzinho é igual a Gzão, Emão. E aí, aqui ó, eu tenho R mais H ao quadrado, mas esse H, pessoal, ele vai valer zero. Se eu estou na superfície ao nível do mar, eu não tenho altitude. Então vai ficar só Gzão, Emão sobre R quadrado. Vamos substituir aqui os dados, olha só. Gzão, 6,7, 10 a menos 11. Massa da Terra, pessoal, 6 vezes 10 a 24. Isso tudo dividido por raio da Terra, 6,4 vezes 10 a sexta, entre parênteses, ao quadrado. Tudo bem, gente? Aí é só resolver essa conta, que não é muito bonita, mas força. G é igual. Gente, 6,7 vezes 6, isso dá 40,2. Então, 40,2. Ok. 10 a menos 11 vezes 10 a 24, como é que eu faço aqui para multiplicar potências de mesma base? Conservo a base, que é o 10, e somo os expoentes, né? Ó, menos 11 mais 24, isso aqui dá 13. Então a parte de cima ficou assim, ó, 40,2 vezes 10 a 13. Dividido por 6,4 ao quadrado, 6,4 vezes 6,4, eu já fiz essa conta, dá 40,96. E 10 a sexta ao quadrado, pessoal, quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, eu multiplico os expoentes. Lembra disso? Então, 6 vezes 2, eu tenho aqui 10 elevado a 12. Tô acabando mesmo, hein? Tô acabando mesmo. 40,2 dividido por 40,96, isso aqui, pessoal, dá aproximadamente 0,98. E quanto que é 10 a 13 dividido por 10 a 12? Agora, ó, eu estou dividindo potências de mesma base. Quando eu divido, o que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. Então fica vezes 10 elevado a 13 menos 12, que é 1. Então, 0,98 vezes 10 a 1, que é 10 mesmo, né? Pessoal, quanto é que dá 0,98 vezes 10? A gravidade na superfície da Terra
é, portanto, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é um valor que você já conhece, certo? Só que para tornar os exercícios mais fáceis, a gente não usa a gravidade da Terra como 9,8. A gente acaba arredondando para 10, beleza? Mas agora você já sabe de onde vem esse valor. Legal, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Continue acompanhando a nossa playlist de gravitação, que ainda temos mais alguns conteúdos. Aquele grande abraço e até a próxima. Tchau!